o perfume da rebelião que quebrou tradições. Ele passava os dias esculpindo a vida que o pai sonhou para ele, entre o pó e a rigidez da madeira nobre, mas era no ar, nos cheiros que ninguém mais parecia sentir, que ele construía secretamente a sua própria existência, uma arquitetura de aromas que era só sua. O ar da oficina na cidade de Vale Sereno era denso, quase sólido. Uma mistura de poeira finíssima de jacarandá, que flutuava em feixes dourados na luz oblíqua da tarde, com o odor químico e penetrante do verniz que Vicente, seu pai, aplicava com uma reverência quase religiosa nas peças que finalizava. Para Cássio, respirar ali dentro era como engolir a história de sua família, uma história da qual ele se sentia um capítulo duvidoso, uma nota de rodapé mal escrita. Suas mãos, que o pai insistia em dizer que precisavam engrossar, moviam a lixadeira sobre uma prancha de embuia com uma monotonia mecânica, o corpo presente, mas a alma a quilômetros de distância, num lugar onde o ar era feito de outras substâncias, mais voláteis, mais vivas. O zumbido da máquina era a trilha sonora de sua resignação, um som contínuo que abafava o barulho de seus próprios pensamentos, de seus desejos clandestinos. Vicente observava do outro lado do galpão, um gigante silencioso de ombros largos e mãos que pareciam ter sido esculpidas na mesma madeira que trabalhavam. Não havia crítica em seu olhar, apenas uma expectativa pesada como uma bigorna, a certeza inabalável de que o filho era a continuação natural de seu legado, o próximo elo da corrente. Ele não via a forma como os dedos de Cássio se contraíam levemente, o jeito como seu olhar se perdia na dança das partículas de pó, buscando nelas uma complexidade que a solidez da madeira lhe negava. À noite, a verdadeira vida de Cássio começava. A porta de seu quarto se fechava e o cheiro de serragem e solvente era cuidadosamente expulso pela janela aberta, dando lugar a um universo paralelo. Ali, sobre uma pequena escrivaninha de madeira que ele mesmo fizera, a única peça que lhe dera algum prazer em construir, repousava seu santuário. Dezenas de pequenos frascos de vidro âmbar, etiquetados com uma caligrafia precisa, vetiver, bergamota, sândalo, patchouli, priprioca, cumaru. Com um conta-gotas de vidro, ele era um alquimista, um arquiteto de invisibilidades. Cada gota era uma nota, cada mistura um acorde, cada fragrância uma edificação que só existia no ar. Ele não estava lixando ou aplainando, estava compondo, contando histórias que ninguém ouviria, mas que talvez alguém, um dia, pudesse sentir. Havia uma culpa nesse ritual, um sentimento de traição que se misturava ao cheiro das resinas e dos óleos. Ele amava o pai, amava a força bruta e a honestidade de seu ofício, mas pertencer àquele mundo era como usar um sapato que não servia, que feria a cada passo. Seu lugar era ali, na delicadeza de extrair a alma de uma pétala, na paciência de esperar a maceração de uma raiz, na busca pela combinação perfeita que pudesse traduzir a sensação da chuva na terra ou a melancolia de uma tarde de domingo. Ele criava perfumes que eram poemas silenciosos, e cada frasco que enchia era mais um tijolo no muro que o separava, irrevogavelmente, do destino que lhe fora traçado desde o berço. O cheiro de cedro e suor de seu pai era o cheiro da realidade, mas o de Cássio, o de terra molhada e flor de laranjeira, era o cheiro da verdade. A busca por uma raiz de angélica, uma planta medicinal, a mais pura, com notas terrosas mais pronunciadas do que as que conseguia encontrar nos fornecedores habituais, levou Cássio a um canto da cidade de Vale Sereno que ele mal conhecia. Uma rua de paralelepípedos, escondida atrás do mercado municipal, onde uma pequena loja de fachada verde musgo parecia respirar. Não havia letreiro, apenas vasos de plantas exóticas e trepadeiras que subiam pelas paredes, como se a natureza estivesse tentando reclamar o prédio. Foi ali que ele conheceu Helena. Ela estava de costas quando ele entrou, o som de um sininho na porta anunciando sua chegada, e podava as folhas de uma samambaia com uma intimidade que sugeria uma conversa entre as duas. O ar ali dentro era o oposto da oficina, era vivo, úmido, complexo, uma sinfonia de clorofila, terra e o perfume adocicado de flores que ele não conseguia identificar de imediato. Quando ela se virou, o olhar curioso e direto fez sentir-se subitamente exposto, como se o cheiro de seus segredos tivesse se tornado visível. Ele gaguejou o nome da raiz, e ela, em vez de simplesmente apontar para uma prateleira, inclinou a cabeça, estudando-o. Ela o levou para os fundos da loja, um pequeno jardim interno onde o sol se filtrava por um teto de vidro, e desenterrou uma raiz fresca para ele, as mãos ágeis e sujas de terra.
Foi a conversa que se seguiu que mudou tudo. Ele, acostumado a esconder sua paixão, viu-se falando sobre as notas de topo, a fixação, a forma como o cheiro da Angélica poderia servir de ponte entre um coração cítrico e uma base amadeirada. E ela ouvia, não com a polidez de quem não entende, mas com o reconhecimento de quem partilha da mesma língua. Helena via o mundo através das plantas, de suas texturas e ciclos, e Cássio, através de suas essências, de suas almas invisíveis. Naquele pequeno jardim, ele não era o filho do marceneiro, o herdeiro relutante. Era um perfumista. E ser verdadeiramente visto pela primeira vez, foi como uma lufada de ar puro num pulmão cheio de pó. A coragem que lhe brotou daquele encontro foi uma força silenciosa, mas avassaladora. Naquela noite, a conversa com Vicente não teve gritos. Aconteceu na cozinha, sob a luz amarela e fraca, com o cheiro do café que o pai coava. Cássio não acusou, não reclamou. Ele apenas explicou. Falou dos cheiros como quem fala de cores, de música. Tentou traduzir seu universo para o idioma sólido do pai. Vicente ouviu, o rosto uma máscara impenetrável, as mãos grossas envolvendo a caneca de café. Para ele, aquilo não era um ofício, era um capricho, uma frivolidade que não podia sustentar um homem, que não podia construir um legado. O silêncio que se seguiu às palavras de Cássio foi mais pesado do que qualquer viga de peroba. Era um silêncio de incompreensão, de desapontamento, uma muralha erguida entre dois mundos que não conseguiam se tocar. Não houve uma expulsão, mas um consentimento mudo. Cássio subiu, arrumou uma mala pequena. Não levou roupas de trabalho, apenas seus frascos, seus olhos, seus cadernos de anotações. Ao passar pela porta, o pai continuava sentado à mesa, de costas para ele. Aquele foi o corte mais limpo e mais doloroso de sua vida, a madeira de seu destino finalmente se partindo, não com o barulho de uma serra, mas com o som surdo de um coração se quebrando. 8 meses depois, o ar no pequeno ateliê de Cássio, numa galeria charmosa no centro de Vale Sereno, era a materialização de sua liberdade. O espaço era limpo, minimalista, com paredes brancas que faziam os frascos de vidro escuro nas prateleiras de pinho claro parecerem joias. A luz do sol da manhã entrava generosa por uma grande janela, iluminando a poeira do ambiente, que agora não era de madeira, mas de pólen, de especiarias moídas, de vida. No centro do cômodo, uma bancada de trabalho impecável, que ele mesmo desenhara e construíra, uma ponte entre seu passado e seu presente. Ele não era rico, longe disso. Vivia com o pouco que conseguia vendendo suas criações personalizadas, perfumes que não eram produtos, mas retratos olfativos de seus clientes. Mas ele respirava. Pela primeira vez na vida, sentia que seus pulmões se enchiam por completo. Naquela manhã, ele finalizava sua obra mais pessoal. Uma fragrância que ele chamara de raiz. Na base, a solidez do cedro, uma homenagem clara e sem amargura ao mundo que deixara para trás. No coração, a Angélica, a nota da virada, da coragem, misturada a um toque de folhas de figo, o cheiro do jardim de Helena, que se tornara sua parceira silenciosa, sua fonte de inspiração e matéria-prima. E nas notas de saída, a leveza da bergamota e do Neroli, o cheiro do ar livre, da possibilidade, do futuro. Era a sua história contada em moléculas. O sino da porta tocou, um som delicado que o sobressaltou. Era Vicente. Ele parou no umbral, grande demais para o pequeno espaço, parecendo um carvalho antigo transplantado para um jardim de bonsais. Seus olhos, acostumados à vastidão do galpão, percorreram o ateliê com uma lentidão cautelosa. Não havia reprovação em seu rosto, mas uma profunda e confusa curiosidade. Cássio sentiu o coração martelar, mas não se encolheu. Permaneceu de pé, do outro lado de sua bancada, o criador em seu domínio. Vicente andou até a bancada. Não olhou para os frascos de vidro, para as pipetas, para os béqueres. Sua mão, a mão que conhecia a alma da madeira, pousou sobre um pequeno bloco de sândalo que Cássio usava para extração. Ele o pegou, sentiu seu peso, seu veio. Seus dedos calejados traçaram a superfície lisa. Ele o levou ao nariz, aspirando o cheiro familiar e sagrado.
Ele ergueu os olhos para o filho, e num gesto que valia por 1000 palavras, assentiu levemente. Um reconhecimento. Não do ofício, talvez, mas do material, da matéria-prima, da beleza que ambos, de formas tão distintas, sabiam enxergar. Cássio pegou um secante, borrifou-o com raiz e o estendeu ao pai. Vicente pegou o papel, hesitante. Levou-o ao rosto. Ele fechou os olhos por um instante. O cheiro do cedro o alcançou primeiro, o cheiro de casa, de seu próprio suor, de sua vida. Mas então, algo mais se abriu, a terra, a folha, a flor. Uma complexidade que ele nunca imaginara. Ele não sorriu, não era de seu feitio. Mas a rigidez em seus ombros pareceu diminuir, a muralha entre eles se desfez, não em escombros, mas numa névoa perfumada. Ele devolveu o secante a Cássio e antes de se virar para sair, sua mão tocou brevemente o ombro do filho. Um toque rápido, firme. Era o suficiente. Era tudo. Cássio ficou parado, o cheiro de sua própria história preenchendo o ar, uma mistura de madeira e flor, de memória e futuro, o aroma completo e complexo da paz.